Evangelho de João, capítulo 3. Não sei se vocês conhecem esse versículo aqui. É um versículo novo, não é? Que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. João capítulo 3, o versículo 16. Preste bem atenção e eu preciso que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler todo mundo junto, bem alto, bem forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, queridos? Eu quero falar hoje à noite, nosso tema, o amor de Deus, o maior presente que já recebemos. Então, esse versículo é muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabia que foi o primeiro versículo que eu decorei? O primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Por que eu sei disso? Por que eu lembro muito disso? Porque eu estava aprendendo a ler, faz muito tempo isso, não é? Eu estava aprendendo a ler, eu era bem menino, bem novinho. E na casa da minha avó tinha um quadro enorme na sala. E tinha esse versículo. Sabe aquela fase que a gente quer ler tudo, né? Não tem essa fase? Que a gente passa e aí vê o nome da farmácia e a gente começa a querer ler. É gostoso isso, né? E eu chegava na casa da minha avó e tentava ler esse versículo. Aí eu lia e lia. Irmãos, aí eu decorei. Gravei esse versículo. Bem novinho eu era, não é? Então, eu quero decorar ele junto com vocês hoje à noite, ok? Acho que o Tiago colocou aqui. Quer ver? Olha. Vamos lá todo mundo? Vamos lá todo mundo então? Sem olhar, bem alto, bem forte. São 4 sentenças, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? Amém? Vamos lá todo mundo? Bem forte, bem forte. Quero ver, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Então veja bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que havia no mundo para que Deus o amasse dessa maneira, né? Porque é interessante que quando o Espírito Santo inspirou, não é, o escritor desse evangelho para falar do amor de Deus, ele não encontrou uma palavra, não é? Ele colocou: Deus amou o mundo de tal maneira. Foi uma coisa tão extravagante, tão grande, tão poderosa, tão forte, que ele não teve palavra para expressar. Então ficou de tal maneira. Irmãos, é um amor de tal maneira. Tal maneira. Por que é um amor de tal maneira? Porque quando Deus amou o mundo, irmão, não tinha razão dele amar esse mundo, não é? Quando ele amou o mundo a ponto de dar o seu Filho para resgatar esse mundo, ele entregou o seu Filho justamente porque o mundo o havia deixado. O mundo não o obedecia, o mundo desprezou a sua palavra, não é? O mundo se rebelou contra Deus. Então ele amou de tal maneira, porque, olha, não tinha motivo nenhum para ele amar. Quem está me entendendo? Mas ele amou desse jeito. Ele não amou porque a gente fez algo bom para ele. Ele nos amou apesar da gente ter feito muita coisa ruim para ele, não é? De termos abandonado a ele. Então ele nos amou. O amor de Deus é tremendo e ele faz isso porque é a natureza dele. Porque Deus diga comigo, Deus é amor. Não é? Então tudo que sai de Deus em nossa direção é amor. Ainda quando a gente pensa que não é, ainda quando a gente pensa, puxa vida, que Deus me impediu de fazer isso, a motivação é amor. Porque não pode sair nada de Deus
que não seja amor, não é? É como você fala para os seus filhos, quando você diz não para os seus filhos, ou quando você tem que disciplinar os seus filhos, não é? Quando você tem que tirar alguma coisa deles, mas você sabe, e você diz para eles: olha, filho, eu estou fazendo isso porque eu te amo, não é? Então, irmãos, tudo o que vem de Deus a nosso encontro, a motivação é o amor, porque Ele é o próprio amor. Amém, queridos? O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:38-39, pois estou convencido de que nem a morte, escuta bem, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Diga comigo assim: nada poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? É um amor de tal maneira. Toca no seu irmão aí do lado, diga assim para ele: Deus te ama de tal maneira que deu o filho dele por você. Amém? Isso não é tremendo, gente? Então, queridos, eu quero compartilhar esse texto com vocês. Eu quero ver cada detalhe dele, porque ele é muito rico, muito poderoso. Eu quero dividir ele em 3 partes, ok? Vamos ver comigo então, essa primeira parte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Ok? Diga assim mesmo: Deus amou o mundo de tal maneira, bem forte, que deu o seu Filho primogênito. Ele amou a ponto dele dar, não é? Então, quem ama, dá. O pouco amor se esquece de dar, não é? Mas o grande amor quebra o vaso de alabastro e derrama o seu valioso perfume, não é? Lembra do Simão, o leproso? Ele esqueceu de dar para Jesus honra. Quando Jesus chegou na casa dele, ele não deu água para lavar os pés de Jesus, ele não deu óleo para ungir a cabeça de Jesus, ele não deu beijo em Jesus. Ele esqueceu de dar, porque o pouco amor esquece de dar. Mas o muito amor, a Bíblia diz que aquela mulher, não é, quebrou o vaso de alabastro, derramou o perfume de nardo sobre Jesus, não é? Olha, ela não deu água, mas ela deu lágrimas sobre os pés dele, chorou nos pés dele. Ela não beijou o rosto, mas ela beijou os pés, chorou em cima dele e enxugou com os seus cabelos. Amém? Então, quem ama, dá. Então, essa prova do amor de Deus, que Ele deu um presente precioso para nós. Qual que foi a prova do amor? O que Ele deu para nós? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Eu sempre falo assim para a Meila, há muitos anos eu falo para ela, eu digo assim para ela: amor, quando Deus quis me ensinar sobre graça, não é? Ou seja, dele me dar algo que eu não mereço, Ele me deu você, né? Eu sempre falo isso para ela, repito várias vezes, não é? Várias vezes no ano, que realmente ela é um presente para mim, não é? Ela é a minha namorada, ela é a minha companheira de ministério, não é? Ela é minha amiga. Foi um presente, eu não merecia. Quando eu penso assim, puxa vida, um cara como eu, não é? Recebeu uma mulher como essa. Não, tem que ser muito amor de Deus, né? Muita graça de Deus. Então, irmãos, quando Deus quis, escuta bem, expressar o amor dele por nós, Ele quis dizer assim: olha, Ismarley, eu te amo tanto, não é? Eu te amo tanto, e eu não sei, eu quero fazer algo para expressar esse amor por você. E aí ele, o que eu faço por Ismarley? Não é? Além da Cris, né? Além da Cris, ele deu algo mais precioso, mais valioso do que a Meila, não é? Ele deu o seu Filho unigênito. Quem está me entendendo? Deus te amou de tal maneira,
Deus me amou de tal maneira que deu Jesus para nós. Amém, queridos? Deu Jesus para nós. Eu acho tremendo isso. É interessante quando Deus quis provar o Abraão, porque essa coisa de dar o filho é muito forte, não é? Pensa bem, se você tivesse que dar todo o seu dinheiro, ou o seu filho, não é? O que você escolheria dar? Na hora, não ia nem pensar muito. Claro que nada vale mais do que os meus filhos, não é? Então, irmãos, isso é tão forte, que quando Deus quis provar o amor do Abraão por ele pediu o seu filho. Eu quero que você me dê o seu filho, o seu único filho. E o Abraão subiu naquele monte, e quando ele levantou o cutelo para entregar o filho para Deus, porque ele sabia que a única maneira dele entregar o Isaac para Deus era matando o Isaac, para que o espírito fosse para Deus. Se era para dar, então ele daria. Se era para ele provar o amor dele, ele daria. Se era para ele dar o que ele tinha de mais valioso, ele faria, porque o amor dá. O amor não esquece de dar. E aí quando ele levantou o cutelo, Deus disse para ele, interessante, depois de tantos anos que o Abraão andava com Deus, e parece que já tinha dado tantas provas da sua fé a Deus, então Deus grita do céu, não levante a mão contra o rapaz, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu único filho, porque você deu, porque quem ama dá. Então, irmãos, quando eu penso nisso, quando Deus quis provar a fé do Abraão, ele pediu o seu filho, e quando Deus quis nos mostrar o seu amor, ele nos deu o seu filho, não é? Acho que eu estou sensível com essa coisa de filho, né? Porque eu estou com uma filha viajando aí pelo mundo, né? A Ana Lídia está viajando com essa equipe missionária da pastora Rebeca. Ela foi para o Japão, agora está nos Estados Unidos, né? E vocês não sabem disso, eu só vou falar porque ela não está aqui. Aí a gente estava numa conferência do MDA, e o pastor Genildo, naquela unção, não é? Naquela presença de Deus, ele me chamou eu e a Meila, ele e a pastora Simone pegaram a gente. O pastor Genildo estava chorando. Quando o pastor Genildo chora, meu irmão, porque o negócio é poderoso. Aí o pastor Genildo falou assim para mim, Jackson, Deus me deu uma palavra, eu quero te entregar. Disse que foi? Ele falou assim, que a Ana Lídia vai fazer 3 viagens internacionais. São 3 voos. No primeiro voo ela vai e volta. No segundo ela vai e volta. E no terceiro ela vai. Agora estava chorando todos 4. Mas, irmãos, eu estou dando a minha filha para missões, não é? Eu estou dando a minha filha e eu posso falar com ela no WhatsApp, no telefone. Eu sei que ela está bem, mas Deus deu o seu filho, irmãos, para morrer numa cruz. Quem está me entendendo? Sabe, a Ana deu o Samuel, doeu nela. Vai doer na gente na terceira viagem, né? Agora ela ligou do Japão e disse assim, pai, eu quero estudar no Japão. Eu disse, filha, lembra, são 3 viagens. Ainda não, vamos obedecer a palavra. Então, queridos, Deus, Ele não foi como eu, não foi como a Ana, que deu o Samuel, não é para o Eli. Ela via o Eli uma vez por ano, ela via o Samuel uma vez por ano, dava uma roupinha nova para o Samuel, não é? Estava vendo o menino crescer no temor do Senhor, caminhando com um sumo sacerdote. Ela via o futuro do filho dela, coisa linda. Conquanto ela sentia dor de não viver com a criança, como toda mãe quer viver. Mas, irmãos, quando Deus entregou Jesus, eu creio que a palavra aqui, que deixa isso bem claro, que foi uma entrega total, não é? Foi quase um exílio. Era como se Deus estivesse exilando Jesus do céu para a terra. Então veja bem, acho que a frase é Jesus na cruz dizendo,
Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus, foi uma entrega total. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós totalmente, para morrer morte de cruz, uma morte que para o romano era desprezível. Os malfeitores, os criminosos, hediondos. Para o judeu também era uma ralé que morria pendurada numa cruz. Maldito aquele que for pendurado numa cruz. Meu Deus. Então Deus deu o seu Filho, amém, queridos? Ele provou o seu amor, amém, queridos? Meu Deus, eu acho tremendo isso. Então a primeira coisa é essa: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e para provar isso, e para ilustrar isso, Ele deu, e deu o que Ele tinha de melhor. Ele deu o seu Filho, aleluia. Romanos 8,32, Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, aleluia, amém? Você sente o amor de Deus sobre você nessa noite? Você crê que Deus te ama de uma forma, de tal maneira, amém? É tremendo isso. Jesus ilustrou isso na história do filho pródigo, porque o filho pródigo recebe uma herança, que ele não trabalhou tudo aquilo para ter aquela herança, foi de graça, ele recebeu do pai, um presente maravilhoso, e ele pegou aquela herança, que o pai deu para ele, e gastou toda a herança, perdeu toda a herança, mas quando ele volta, arrependido, o pai dá uma nova chance para ele, não é? Dá um novo anel, dá uma nova sandália, dá uma nova roupa, dá um banquete. É Jesus que está ilustrando isso. Ele está dizendo que assim é o coração de Deus com relação a nós. Ele ama tanto que Ele nos dá. Amém, queridos? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, quanto mais as outras coisas. A segunda coisa aqui, a segunda parte desse versículo diz o seguinte, presta bem atenção: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora escuta bem a segunda parte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Deus deu o seu amor para todo mundo. Deus amou, diga comigo, o mundo. Ele amou todo mundo, o mundo. Agora, quem que recebe esse amor? Aquele que crê. Muito claro. Amém, queridos? Quem desfruta desse amor? Aquele que crê. Isso é tão importante, tão importante. Ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus do céu. Será que existe um homem que já pecou, não é? Aqui hoje à noite, que pecou todos os pecados, uma mulher, que se sente uma pessoa tão suja e contaminada pelo pecado? Eu quero dizer uma coisa para você hoje à noite: se você crê em Jesus, você será limpo imediatamente, amém, queridos? Aleluia, aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é uma promessa. Outra promessa, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então, uma nova vida vai fluir de nós, se nós cremos como diz a Escritura. Agora, como é? O que significa crer em Jesus como diz a Escritura? Então, esse é o ponto central da fé, gente. Concordar de coração com o fato de que Jesus foi entregue no seu lugar. Você crê isso? Quantos creem aqui nisso? Você crê que Jesus foi entregue no seu lugar para morrer pelos seus pecados? Gente, esse é o ponto central da fé. Eu creio nisso, pastor, de todo o meu coração. Eu creio que eu merecia morrer, mas Jesus morreu por mim.
Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, aleluia. Meu Deus do céu, olha o que a Bíblia diz, olha esse conceito de amor. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Então, irmãos, essa é a questão aqui, hoje à noite. Você crê nisso? Você crê em Jesus como diz a Escritura? Porque se eu perguntasse, quantos creem em Jesus? Todos vão dizer, eu creio. Se eu for lá no terreiro de não sei o quê e perguntar, quantos aqui creem em Jesus? Todo mundo vai dizer, eu creio em Jesus. Se eu perguntar, irmãos, lá na rua, lá na feira, e gritar no microfone, quantos aqui creem em Jesus? Todos vão dizer, eu creio em Jesus. Não é verdade? É verdade. Quantas pessoas vocês já evangelizaram, tentaram evangelizar, e a pessoa disse, eu já tenho Jesus, eu já creio nele. Mas irmãos, a Bíblia diz, é para crer como diz a Escritura. E é isso que a Escritura diz, que Ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Amém, queridos? Irmãos, é isso, o segredo é esse. Sabe, a gente ir para essa batalha com esse capacete da salvação. É uma guerra espiritual. E eu sei que eu sou salvo, não é porque eu sou bonzinho, ou porque eu estou ficando cada vez mais bonzinho. Eu sou salvo, porque Jesus morreu no meu lugar. Amém, queridos? Eu sou salvo, porque eu recebi esse presente de Deus, o seu amor, que é Jesus. A expressão do amor de Deus é Jesus. E eu recebi Ele, eu acreditei nele, eu creio que eu preciso dele, eu creio que eu não consigo fazer uma obra capaz de me salvar. Não dou conta, é impossível. Amém, queridos? Agora veja bem, o filho pródigo, de novo, ele creu nesse amor do pai. Por isso que ele voltou. Ele voltou porque ele pensou assim, puxa, os trabalhadores do meu pai comem do bom e do melhor. Ou seja, o meu pai ama os seus trabalhadores. Se ele ama os seus trabalhadores, puxa, eu sou o filho dele. Eu acredito que ele vai me amar. Eu acredito que ele vai me perdoar. Eu acredito que ele vai me dar mais uma chance. E por isso que ele voltou. Amém, queridos? Irmãos, nós precisamos tanto acreditar nisso. Eu vejo tantas pessoas com as quais eu converso, que não creem no amor de Deus, que não conseguem entender o amor de Deus. Elas estão querendo merecer o amor. Gente, Ele te resgatou e nos resgatou quando nós estávamos mergulhados nos nossos pecados e delitos. Está escrito. Então a gente estava lá, mergulhado naquele poço, naquela lama, não é? Fétida, naquele lugar de perdição, e por amor, Ele foi lá e nos tirou de lá, sujo do jeito que a gente estava. Ele nos amou assim. Amém, queridos? E Ele não ama mais agora, porque agora nós estamos limpinhos pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Ele nos amou primeiro e nos amou inteiramente e integralmente. Glória a Deus. Amém? Então a segunda coisa é essa. Quem que vai desfrutar desse amor? Aquele que crê, como diz a Escritura. E terceiro e último lugar, eu quero orar com você. Olha só o que diz a terceira sentença desse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, escuta bem, não pereça, mas tenha vida eterna. Diga comigo, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, isso aqui tocou muito no meu coração. Uma promessa: se eu creio em Jesus, como diz a Escritura, de todo o meu coração, eu não vou perecer. Você não vai perecer. Amém? E o que é perecer?
é perder a esperança em Cristo. Ah, pastor, mas aquele irmãozinho, aquela pessoa que aceitou Jesus, que começou a caminhar com Ele, perdeu a esperança em Cristo, pereceu. Ele não creu em Jesus, não como diz a Escritura. Ele não creu, ele não recebeu esse amor, ele não entendeu no espírito dele o que Jesus fez por ele na cruz. Por isso que ele pereceu. Olha só o que diz aqui, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança, escute isso, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, irmãos, olha aqui para mim. Eu tenho visto assim, olha, uma igreja, não é? A igreja do Senhor na terra, com uma esperança em Cristo, focada nas coisas da terra, não é? Então assim, olha, Cristo, eu quero que Cristo, eu tenho uma esperança, porque esse ano é o ano da colheita triplicada, amém? Então, a minha vida financeira vai ser abençoada. Isso é verdade, e você tem que crer nisso. Mas se a sua esperança em Cristo se resume só aqui, você é o mais miserável de todos os homens, está em Cristo. Irmão, já pereceu. Se a nossa esperança em Cristo é só para as coisas da terra, nós já perecemos. Amém, queridos? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. A nossa esperança em Cristo também, eu digo principalmente, tem que ser depois daqui. Amém? Porque aqui a gente vai passar só uma temporadinha de 100 anos. Só uma temporadinha. Gente, a vida eterna é muito maior do que aqui. O apóstolo Paulo diz que aquilo que se não vê é mais real do que aquilo que se vê. Então tudo isso aqui, ó, vai passar. Nós vamos voltar para o pó. Esse prédio daqui a alguns 200 anos, 100 anos, não sei se ele vai existir ainda. Talvez precise ser demolido. Não vai ter nada aqui. Mas irmãos, se a nossa esperança em Jesus for o céu, aí a gente nunca vai perecer. Amém, querido? A gente nunca vai morrer. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. O que é que a Escritura está dizendo? Escuta. A Escritura está dizendo que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Amém? Irmãos, quão pouco se ouve a esse respeito. Você ainda crê nisso? A igreja ainda crê nisso? Que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que nós vamos viver, não é? No céu, que nós vamos desfrutar dos galardões. Sabia que no céu tem galardão? Sabia que no céu tem diferença de patente no céu? Ah, pastor, eu pensava que era assim. Eu pensava que o céu era assim, ó, todo mundo em volta de um grande lago e um grande gramado, e a gente fica andando lá o tempo todo, já viu? Não é? Lembra que tinha uma novela lá, antigamente, que lá no passado, não é? Quando eu assistia a novela, que eu era adolescente, aí tinha era uma novela, aí mostrava o céu, era um lago enorme, um grande gramado, e as pessoas tudo de branco, passavam o dia andando em volta daquele gramado, os passarinhos cantam. Irmãos, eu morreria de tédio. Gente, o céu é algo tremendo, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Será que nós temos esperança no céu? Ou será que a nossa esperança se resume aqui? Será que tudo que basta, será que tudo que importa é a gente ficar rico, ficar milionário, conquistar todas as coisas? Perecemos. Somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa esperança em Cristo, principalmente, tem que ser depois daqui. Eu acho lindo o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: eu prefiro ir para o céu, porque é incomparavelmente melhor. Puxa, mas eu vou ter que ficar. Eu preciso ficar, porque tem muita coisa ainda que eu tenho que fazer aqui. Ficar aqui para o apóstolo Paulo era um sacrifício,
Porque o que ele queria era ir para o céu. Amém, queridos? Irmãos, a gente tem que sonhar com o céu, desejar o céu, desejar essas coisas que são reais. Amém? Desejar a sua segunda volta, não é o arrebatamento. Desejar, puxa vida, eu vou servir a Deus aqui, porque eu tô depositando um tesouro no céu. Tem um banco celestial, aonde eu estou guardando, não é? Onde eu estou economizando, aleluia. Lá o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrugem não corrói. Eu quero morar num condomínio top de linha, bem pertinho, o mais perto possível do trono do Cordeiro, aleluia. Irmãos, o céu vai ser brilhante, vai ser interessante. O pastor Eibe conta que eles estavam nos Estados Unidos e o pastor Melvin gosta muito de carro. E aí o pastor Melvin estava ali, olhando uma limusine, né? Aquele carro maravilhoso, aquela coisa tão... que ele nunca tinha visto um daquele assim de perto. Aí ele estava ali, babando no carro. Aí o pastor Eibe chegou perto dele, abraçou ele. E aí ele falou assim... Ele já estava assim, já nos últimos anos da vida dele, pastor Melvin. Ele tinha ido fazer um tratamento nos Estados Unidos. O pastor ele abraçou ele e falou assim: pai, se esse cara for crente, pode ser que ele seja o seu motorista no céu. Que o pastor Eibe crê que vai ter carro, que vai ter avião, que vai ser interessante, que vai ter condomínio fechado, que vai ter coisas boas para a gente fazer. Amém, queridos? Eu também creio assim, não é? Não vai ser uma coisa chata, sabe, gente? Deixa eu te falar uma coisa aqui. É tão interessante como que Satanás, esperto, né? Satanás é esperto e ele engana. Você vê que os muçulmanos, por exemplo, eles acreditam no céu, mas um céu de mentira. Um céu que Satanás vendeu para eles. Um céu que, como galardão, Satanás pega a verdade da palavra de Deus e distorce. E o homem acredita mais nessas distorções do que nós acreditamos na verdade. Então veja bem, olha o que acontece. O muçulmano dá a vida dele, ele explode um avião e mata um monte de gente, irmão, porque ele acredita que lá no céu ele vai ter um galardão, ele vai ter não sei quantas virgens, ele vai ter não sei quanto de ouro, de grana e não sei o que lá. Olha, irmãos, que mentira. Mas nós temos uma verdade, que é a palavra de Deus, mas nós começamos a nos preocupar só com essa vida. Aí nós perecemos. Mas, irmãos, a promessa é que se nós crermos em Jesus, como diz a Escritura, olha só a promessa: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Alguém me perguntou assim: pastor, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que eu nasci de novo? Como é que eu vou saber? Tanta gente pergunta isso. A Mila fez uma pergunta um dia numa sala de aula, 25 pessoas. Quantas pessoas aqui têm certeza que estão salvas? 5 pessoas levantaram a mão. 20 disseram que não tinham certeza. Das 5 pessoas, a Mila perguntou: por que vocês acreditam que vocês estão salvos? Umas 2 ou 3 disseram: porque eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu sou honesto, eu sou bonzinho, Resposta errada, porque Jesus morreu no meu lugar. É a resposta certa. Amém, queridos? Então eu perguntei: você crê que você nasceu de novo? Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha. Eu perguntei isso para o Espírito Santo, ele me respondeu assim. O que o apóstolo Paulo, ele mostrou esse texto para mim aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim, olha: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Entende o que ele está falando? Ele está dizendo assim, olha, puxa vida, tem um homem mau dentro de mim. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte, desse velho homem
que está aqui dentro de mim, não é? Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Foi essa pergunta que o Espírito Santo me fez. Quando eu perguntei para ele, Senhor, como é que eu vou saber se eu nasci de novo? Ele disse assim para mim: você tem uma luta dentro de você, você quer fazer o bem, e aí quando você faz o mal, você fica muito mal, muito mal, muito mal. Você fala uma coisa que você não queria dizer, então você fica muito mal. Você vê algo que você não queria ver e você fica mal. Tem uma luta dentro de você. Eu disse: acontece isso comigo. Ele disse: isso é um primeiro sintoma do novo nascimento. Quem está me entendendo aqui? Porque, gente, quem não nasceu de novo não tem essa luta. Pessoas dizem para mim assim, ó: tem nada a ver, eu não acredito nisso, não acredito nisso. O crente já me disse assim: olha, eu não acredito que pornografia é errado. Se ela for usada dentro do casamento, não tem nenhum problema. Não nasceu de novo. Não, a fé dele não é baseada na Escritura. Ele já pereceu. Ele tem que conhecer Jesus, entregar sua vida a Jesus, realmente fazer uma decisão. Por isso que eu estou pregando. Quando eu fui pregar essa palavra, eu pensei: puxa, eu estou pregando uma palavra para um monte de crente, uma palavra evangelística. O Espírito Santo diz: não, você se engana. Você se engana. Porque o novo nascimento tem evidência. Irmão, quem nasceu de novo tem fome. Tem fome pela palavra. Porque o novo nascimento, o Espírito Santo vivendo dentro de mim, eu tenho fome de comer o pão da vida. Se eu não tenho fome, tem alguma coisa errada comigo. Se eu nasci de novo, eu tenho desejo de orar, de ter comunhão com Deus, porque o Espírito Santo quer estar o tempo todo online com o Pai e com o Filho, e Ele habita no meu coração. Então tem situações, tem sintomas, tem evidências que eu nasci de novo. Irmão, se eu não tenho essas evidências, eu tenho que entrar em crise. Eu tenho que entregar minha vida a Jesus. Eu tenho que crer nesse amor de Deus, aleluia. Eu tenho que crer em Jesus como diz as Escrituras. Quem está me entendendo? Amém, queridos?